Ei você que está começando a treinar ou quer melhorar o seu treinamento aeróbico. No vídeo de hoje eu vou ensinar como usar a frequência cardíaca para melhorar o seu treinamento. Está interessado? Então vem comigo nesse vídeo. Fala galera, eu sou Darlan e esse é o canal Coach D, chegando para deixar o seu dia a dia mais saudável. Se você ainda não se inscreveu, a oportunidade agora, se inscreva aqui, nos siga, compartilhe, dá aquele like. Bora lá? Bora! E pessoal, para esse assunto, eu vou deixar aqui nas descrições um link para você baixar um e-book que vai te ajudar a usar a frequência cardíaca como método de treino. Vai reforçar as informações que eu vou trazer nesse vídeo. Tá? Então, baixe aqui o seu e-book e vai ter um material a mais no seu dia a dia para poder acompanhar o seu treinamento e, com isso, buscar conseguir melhores resultados. Então, pessoal, a frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes seu coração bate por um minuto, ele é muito utilizado para avaliação da sua capacidade física e também os seus percentuais eles são utilizados para determinar a intensidade com qual você vai treinar. Existem várias formas, métodos de fazer isso, vários protocolos diferentes. Eu vou me basear em um que é o mais utilizado e o mais simples de ser adotado. E também é uma ferramenta que é de fácil acesso. O que eu vou ensinar é na mão mesmo, coisa mais simples, você não precisará de nenhum recurso, nenhum equipamento. Tem hoje vários monitores cardíacos de diferentes marcas e preços que você pode usar. Ele já vai te dar o valor ali da frequência cardíaca e também ele vai colocar as faixas de treinamento. Então se você já tem esse monitor, pode usar, segue ele. O vídeo de hoje é específico para quem não tem, mas quer usar essa frequência cardíaca para acompanhar seus treinamentos, ok? E a frequência cardíaca ela é linear com a intensidade do treinamento, ou seja, conforme você vai aumentando a sua intensidade do exercício, a frequência cardíaca aumenta. Aumenta porque é o sangue que vai levar o oxigênio necessário para o músculo gerar energia e gerar aquele trabalho que você está desempenhando. E quanto mais intenso esse trabalho, mais energia ele precisa, mais oxigênio ele precisa, mais sangue tem que chegar nesse músculo. Então ele é linear com o aumento da intensidade. Por isso que a gente acaba utilizando a frequência cardíaca para determinar faixas de treinamento. É mesmo, é? E para poder usar a frequência cardíaca para determinar essas faixas de treinamento, a gente precisa primeiro saber avaliar, como medir, mensurar essa frequência cardíaca. O jeito mais simples de você fazer isso treinando é pela pulsação radial, né? Como eu falei, o vídeo de hoje é ficar em cima das coisas manuais. Tem os monitores cardíacos que já deixam isso pronto, mas se você não tem, não quer investir nisso, vamos usar a frequência cardíaca radial. Então, como é que vamos fazer isso? A artéria radial ela vai passar no braço, bem do lado desse tendão aqui, tá? Tendão que faz a flexão palmar. Então, se você apertar com esses dois dedos aqui, um pouquinho forte, pressionar, você vai sentir uma pulsação. Cada pulso desse é um batimento cardíaco. Então, quando a gente vai avaliar, você vai ter que contar quantos batimentos, quantos pulsos você vai sentir em um minuto, né? Então, eu vou colocar a mão aqui e vou perceber. Por que esses dois dedos? Porque a continuação da artéria radial ela vai para o polegar. Então, se eu uso o polegar, eu posso acabar confundindo a pulsação que eu senti da artéria radial com a própria pulsação do polegar. Então, eu vou usar esses dois dedos, o indicador e o médio. Então, coloco o indicador e o médio bem ao lado do tendão aqui e vou sentir a pulsação. E vou contar. Então, se eu conto 80 batimentos, eu vou contar isso em um minuto. Quer dizer que você tem batendo no seu coração 80 vezes em um minuto. Eu tenho que contar sempre um minuto? Olha, seria o mais verdadeiro, você fazer a contagem toda em um minuto. Você pode contar 30 segundos e multiplicar por 2. Então, se eu contei 40 em 30 segundos, multipliquei por 2, deu 80. Ou até mesmo eu conto por 15 segundos e multiplico por 4. Né? Mas quanto mais eu fizer isso, a margem de erro aumenta.
Aí uma outra coisa que você vai precisar saber para poder prescrever e controlar a sua intensidade de treinamento é a frequência cardíaca máxima, né? Que é o máximo de batimentos que o seu coração vai atingir num esforço máximo, né? Existe um teste para isso, que você vai fazer um teste incremental na esteira, na pista. Bom, são diferentes protocolos, são testes incrementais. Nós não vamos explicar isso aqui, né? Mas é importante entender que existem testes de esforço realmente para determinar isso, né? E a frequência cardíaca máxima vai ser encontrada aí. A gente usa uma continha muito simples, que é 220 menos a idade. Isso vai determinar o valor de frequência cardíaca máxima. Por que pela idade? Porque a frequência cardíaca máxima ela não muda com o esforço, com o nível de treinamento, nível de condicionamento. Ela sim, ela vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo. Então a variável aí é a idade e serve muito bem. Por ser algo indireto, uma conta, ela tem uma margem de erro. Então essa margem de erro é de 10 batimentos para mais ou para menos. Então você que tem aí 30 anos, 220 menos 30, 190 batimentos por minuto. Esse seria o seu valor de frequência cardíaca máxima, com uma margem de erro 10 para cima, 10 para baixo. Ou seja, para você, a sua frequência cardíaca máxima estaria entre 180 e 200 batimentos por minuto. Tá? Então vamos usar aí os 190. Então nós vamos usar para predizer a frequência cardíaca máxima essa continha, 220 menos a idade. Tá bom. E aí tá, eu descobri minha frequência cardíaca máxima e agora eu quero treinar numa faixa de treinamento que melhore o meu rendimento. Então, o que a ciência mostra é que quando eu uso a frequência cardíaca máxima absoluta, né, porque existem outros protocolos que vão mudar um pouco isso, mas quando eu uso só o valor de frequência cardíaca máxima, eu devo treinar entre 70% a 90%. Essa é a minha faixa de treinamento. Se eu estou começando a treinar agora, se eu ainda tenho dificuldade, por exemplo, com uma corrida, com pedalar mais forte, eu começo a trabalhar aos 70% da frequência cardíaca máxima. E com o passar do tempo eu vou evoluindo e vou buscando os 90% dessa frequência cardíaca. Vamos fazer o exemplo? Usar aquele mesmo caso dos 30 anos de idade. Tá? A frequência cardíaca máxima prevista para 30 anos de idade é 190. 220 menos 30, 190. Se eu trabalhar nessa zona entre 70% a 90%, 70% de 190 é 133. E 90%, 171. Então a minha zona de treinamento ela iria de 133 batimentos até 171 batimentos. Eu teria que manter um nível de treino dentro dessa faixa. Na prática, como é que funcionaria isso? Eu estou correndo, estou fazendo um trote e eu posso marcar isso por um período de tempo. Então eu marco minha frequência cardíaca no começo e aí depois de 10 minutos eu vou fazer um intervalozinho de 1 minuto, parar para verificar a frequência cardíaca. Se eu estou com o monitor, só acompanho isso num relógio, por exemplo, mas eu estou verificando pela pulsação aqui. Então eu fiz 10 minutos de corrida, parei, calculei lá. Aí você vai dizer se você vai contar 1 minuto, se você contar 30 segundos multiplicar por 2, se você vai contar 15 segundos multiplicar por 4. O total dessa contagem tem que ficar entre 133 e 171. Então estou dentro da minha zona de treinamento. Por que acima de 70%? Porque os estudos mostram que abaixo disso eu não tenho um estímulo interessante para desenvolver meu condicionamento cardiorrespiratório. Então eu preciso estar acima de 70% da minha frequência cardíaca máxima para poder ter um efeito fisiológico no meu corpo e isso fazer com que eu melhore meu rendimento, meu condicionamento. Ok? Então, para esse indivíduo de 30 anos, entre 133 e 171 batimentos seria a zona de treinamento. Vou treinar um pouco mais forte, então eu vou fazer, por exemplo, algumas corridas mais curtas, mas mais intensas. 500 metros. Corri forte 500 metros, parei o 500 metros, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar a minha pulsação. E aí eu vou ver qual o valor e se eu estou dentro dessa zona de treinamento, estou ali próximo de 90%, né, já que foi uma corrida mais forte. Bom, pessoal, o vídeo então foi para trazer uma metodologia para ajudar você um pouquinho mais no seu treinamento. Tá? Vai seguir uma zona-alvo de treinamento baseado na frequência cardíaca e isso vai trazer um estímulo mais assertivo
para você que está buscando aí um resultado melhor. Então, resumindo, nós vimos como determinar a frequência cardíaca máxima naquela continha de 220 menos a idade e que temos que trabalhar a 70% a 90% dessa intensidade, desse valor de frequência cardíaca máxima. Também vimos que para você que não tem monitor cardíaco e também não quer investir nisso, você pode avaliar a sua frequência cardíaca medindo aqui a sua pulsação arterial bem no pulso aqui da mão, certo? Então espero que tenha gostado e que esse vídeo possa ajudar vocês. Reforço também para baixar aqui o nosso e-book para ter mais informação e conteúdo no seu dia a dia. Até mais!